como que vocês fazem? Faz cada um lendo um parágrafo. Então, por exemplo, você lê um parágrafo, a Flávia lê outro. Aí você lê outro e a Flávia outro. E eu vou fazer os personagens principais, que é o verde. Tá bom? Ok. Então, vamos orar? Vamos. Pai, obrigado por esse tempo aqui juntos, tempo de leitura da sua palavra, de meditação. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo possa falar conosco e a gente possa aplicar essa palavra nas nossas vidas de maneira prática, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, que daí fica mais fácil. Dá para ver bem? Tá ótimo. Então, vai lá, pode começar, o narrador. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Será. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz em Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, eita nome, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou aos filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou a Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por meio dele os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo de sua roupa do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tem uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou seu punhal. Não, você lê lá, o rei disse. O rei disse. O rei disse. Estava empolgadaço, poxa. Vocês Cálice. cortaram o meu negócio, vai. Cálice. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou na sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado. Eude disse: Tem uma palavra de Deus para o Senhor. Agora sim. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. O cara estava fazendo as paradas lá. Esperaram até cansar. Como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim,
E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram os 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel. E a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Zangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou Israel. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Harosete Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com Císera, comandante do exército de Jabim, se dirige até você junto ao ribeiro de Quizon, e com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra de investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: Débora? Meu Senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora,
de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. Eis que quando Baraque estava perseguindo Cícera, Jael saiu ao encontro e lhe disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Cícera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais, a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim. E cantai. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim. Quem vai cantar? Porque o chefe... eu vou cantar, em casa eu canto, gente. Porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor. Deus de Israel, quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor. Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos, ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel, escolheram os seus deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor, vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho. Falem disso, a música dos distribuidores de água lá, entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoe um cântico, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor e meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos de Maquir, desceram comandantes e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora. E Sacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão e Dan para que se deteve junto aos seus navios? Aser ficou às costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Vieram reis, lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram desde os lugares dos seus cursos. Lutaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro. Avante a minha alma firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar. O galopar dos seus guerreiros amaldiçoem Meroz. Diz o anjo do Senhor, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu, que seja mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Os pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. Os seus pés se encurvou e caiu onde se encurvou. Ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora os seus passos? Os passos dos seus cavalos? As mais sábias de suas damas respondem. E até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam? Então repartimos despojo, uma ou duas moças para cada homem. Tecidos de várias cores para Císera, tecidos de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor.
Narrador. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Agora para as perguntas. Aqui, gente, o tema está luz, câmera, ação, mas você pode ter perguntas diferentes, tá bom? Aqui, ó, trocar perguntas. Então, sempre tem 3 tipos de perguntas. Então, tem, ó, resumindo os pontos principais, tem compare isso, então fala mais sobre comparações, e luz, câmera, ação. Então, a gente vamos falar sobre luz, câmera, ação, mas é só para vocês saberem que sempre tem 3 variáveis aí que você pode escolher uma delas. Vamos lá. Nossas ações revelam o nosso caráter. O que você aprende sobre o caráter das pessoas mencionadas nessa porção das Escrituras, conforme você observa o que é narrado sobre suas ações? Assim, eu vou responder primeiro aqui, depois vocês podem responder. Mas, assim, sobre o caráter das pessoas, eu vejo, por exemplo, sobre o povo de Israel, que ele era um povo que oscilava, né? Oscilava entre boas ações e más ações, né? Então, era uma questão onde, às vezes, eles se aproximavam do Senhor e, às vezes, eles se desaproximavam. Então, a gente viu no começo lá Otiniel, né? Ele surgiu como juiz porque o povo se arrependeu, né? E aí o Senhor mandava o juiz. E eles tiveram paz durante 80 anos. Então, eu fiquei pensando, né? Durante 80 anos, eu acho que eles andaram corretamente. Depois deu ruim, se desviaram de novo, e aí deu problema. Mas depois eles voltam de novo, e aí Deus levanta Eude, né? Aí depois eles tiveram mais 40 anos de paz, né? Então, eu fico olhando, assim, esse alto e baixo das pessoas, né? Então, que era muito instável, né? Assim, num determinado ponto, né? Mas 80 anos também era uma geração que, na verdade, talvez 2 gerações que andaram com Deus, né? E depois eles se afastaram. Então, eu penso que talvez a geração deixava de falar sobre Deus, né? E aí, quem quer falar? Fala aí, Débora. Sim, acho que se destaca mesmo é o povo, né? Fala um pouquinho mais alto que está longe a sua voz. Acho que quem mais se destaca mesmo é o povo, pela sua inconstância, né? Que nem você falou, e infidelidade a Deus. E as ações deles, eu acho que refletia o coração deles, né? Que realmente não estava em Deus, né? Eles só buscavam a Deus quando estava tudo dando errado, mas quando as coisas ficavam boas, eles se esqueciam do Senhor, né? Então, tem aí interesse, orgulho, né? A gente não precisa de você quando tá tudo bem. E isso se repete até nos dias de hoje, né? As pessoas ainda são assim, né? Quando parece que o mundo tá acabando, as pessoas se lembram de Deus, e quando tá tudo bem, não, né? Mas é isso aí que você falou também, concordo. Legal. E aí, pastor Richard, Flávio, o que vocês observam aí? Eu queria destacar o caráter dos juízes, né? A gente leu aí sobre alguns, né? Baraque, Débora, Eude, Otiniel, e a gente vai ver que mesmo num tempo de caos e decadência, sempre tinha lá o remanescente fiel que Deus levantava, né, para ser um libertador do seu povo. A Débora falou muito bem, né? Eles traduzem bem essa questão, tudo vai mal, a gente recorre a Deus. E embora a gente vai ver na história dos juízes, eles não eram um modelo padrão de excelência, mas ainda assim eram homens tementes. Legal. Homens e mulheres, né? Aí tem mulher junto. E aí, pastor Richard? O pessoal diz que quando você dá poder, né, revela o caráter. Né? O tempo de juízes era um tempo de
de confusão, né? É considerado um dos maiores, do maior tempo de confusão em Israel. Mas, assim, eu queria falar, às vezes, essa pressão também não justifica, né? Mas os juízes, eles passavam por pressão muito grande do povo, né? O povo sempre, como o Gílio disse, muito rebelde. E a Débora falou exatamente os interesses pessoais. E se o homem de Deus não tiver muito ali alicerçado, ele corre um risco de que alguma coisa lá do fundo do seu caráter venha se expor, né? E eu também chamou a atenção, não me lembro quem ali, foi até a parte que eu li, não me recordo qual o nome do personagem. Ele vai enfiar uma faca, né, um punhal, e enfia de forma tão profunda que... Eude. Hã? Eude. Que o texto chega a dizer que a gordura, né, o punhal, ele afundou e sumiu dentro da barriga da pessoa. Isso mostra a violência, né? Eu me lembro que eu estudei com o Luiz Saião, e o Luiz Saião falava que as pessoas dizem que ler a Bíblia faz dar sono. Ele falou assim, eu não entendo isso, porque eu leio Juízes, eu fico apavorado. E Juízes mostra isso, né? A narrativa mostra esse caos, né? Parece que as pessoas colocaram para fora toda essa parte ruim. Em alguns momentos ali de Juízes é assim. Sim. Só um pouquinho. Então, alguns dizem que Eglon era o rei mais gordo da Bíblia, né? Porque fala que ele era gordo. Então, essa foi boa. Eles falam, sim. Mas é isso que eles dizem. Agora, a segunda pergunta aí fala sobre sobre separe um tempo a debater ações e de Deus que você identificou com o seu grupo e preste atenção. Boa. Tá. Valeu, obrigado, Flávio. Tem outra Flávia aqui, gente. Separe um tempo para debater as ações de Deus que você identificou com o seu grupo e preste atenção o que ele quer revelar sobre o seu caráter. Uma das coisas que eu observei sobre, na verdade, sim, são duas coisas que eu estava pensando, né? Que ele suscitou um juiz, e aí ele também fala que aqui tem uma parte do que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então, é uma ação de Deus. Ali, na verdade, não foi uma ação do juiz, né? Foi o Senhor levanta, então ele suscita o juiz e ele vem com o Espírito sobre o cara. Então, eu vejo assim que eu penso sobre o que Deus quer revelar sobre o caráter dele, né? Eu vejo assim a justiça de Deus, e eu vejo o amor e a bondade de Deus para com o povo, porque ele levanta e ele derrama do Espírito dele, porque senão o cara não ia ter condição de libertar o povo. É verdade. Então essa foi a observação que eu faço. Passo a bola. Misericórdia, né? Uma outra questão é que a gente que combate os de ferro, a gente sabe bem que nesse tempo Israel ele não era militarmente forte. Então as circunstâncias diziam totalmente ao contrário, né? Eles eram um exército vencido, eram a minoria, não eram fortemente armados, não eram habilitados na guerra. Então, só para potencializar essa questão de que o livramento vinha de Deus, não era Deus que os livrava, né? A gente vai ver muito isso na questão de Gideão, né? A liberdade quem dava, o livramento, vinha da mão de Deus, do poder de Deus sobre eles. Sim, legal. O Júlio estava falando do espírito, em alguns textos se apossava deles, né? Para mim, a longanimidade de Deus, porque se sou eu acabo com o povo, não deixo chegar a lugar nenhum, né? Inclusive nós não estaremos aqui, que haja paciência com o povo, né? Essa questão da geração, né? Uma geração é obediente, a outra se perde, aí vem, por mais que Deus
E isso eu acho que é um atributo de Deus, né? Acho não, né? A longanimidade. Deus tem esse ânimo, né? Ele vai. Isso vai se esticando. Deus é muito misericordioso, até que chega a medida da iniquidade, né? Tem hora que a coisa não dá. Sim. E aí, Débora, o que você vê? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Deus, ele tem misericórdia mesmo, né? Do povo que assim, ele até sabia que eles iriam de novo se afastar, mas mesmo assim, por causa do clamor, né? Por causa do arrependimento, ele realmente não rejeita o coração que está arrependido, que está quebrantado, independentemente se eles vão errar de novo, mas quando eles oram a Deus, ele é pronto para responder, tanto que ele não se demora em levantar um libertador, assim, que o povo clama algo parece que imediato, como se já estivesse na manga, assim, como se ele já realmente estivesse aguardando só o momento deles se arrependerem para levantar essa pessoa que, na verdade, ele já tinha separado antes mesmo deles caírem. Legal. Deus agiu nessa história? Se sim, que atributos do caráter de Deus são revelados através de suas ações? Minha opinião, minha resposta, sim, Deus agiu nessa história. Agora, os atributos do caráter de Deus, eu vejo tanto vários atributos morais de Deus, né? Então, a questão da justiça, eu vejo a questão da bondade de Deus sendo revelado aí como atributos dele nesse texto, e também a gente pode ver aí a onipotência de Deus, né? Todo o poder que ele tem na questão de dar a vitória para o povo de Israel, independente de números. Então, ele é o Todo-Poderoso, então não tem ninguém, nada contra ele. Vamos pensar aí quais outros atributos. Bom, eu vou falar só sobre esse, depois vocês podem falar dos outros, tem vários outros. eu destaco esses. Eu destaco a misericórdia, né? Eu sempre, quando estou estudando Juízes, o versículo que me vem à mente é: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, eu destaco sempre a misericórdia, porque é um povo que estava sempre inclinado a cair, mas Deus estava ali sempre pronto a perdoar e restaurar. Então, eu consigo, assim, de maneira muito clara, extrair a misericórdia de Deus, a compaixão, a graça, revelada aí na narrativa de Juízes. Legal. E aí, Débora, pastor Richard? Deus agiu sim, do meu ponto de vista, agiu, né? Inclusive, é importante a gente ressaltar isso. Existe hoje uma teologia que fala muito do teísmo aberto, né? Que Deus não é onipotente nem onipresente. Então, por causa do livre-arbítrio, o homem consegue driblar Deus. Isso é uma teologia herética, né? Onde que falta essa compreensão da misericórdia, né? Da permissão, da longanimidade de Deus. Eu acho isso muito bonito no Senhor, ele saber, né, que essa geração, que nós, né, de certa maneira, nós vamos errar, mas mesmo assim ele perdoa. E eu acho isso fantástico, né? Ele vive porque para Deus não existe tempo, mas ele vive o nosso tempo, ele vive o nosso momento. Então ele perdoa mesmo sabendo que lá na frente vai cair, né? E isso para mim é fantástico, esse caráter de Deus, esse atributo de Deus, a longanimidade. Legal. Débora? Eu também acho que Deus agiu e tem todos esses atributos, né, que vocês falaram também. Eu vi a misericórdia, o perdão, a graça, e também um Deus que não faz acepção de pessoas, né, porque ele também levantou uma mulher, né, e naquela época, com certeza, as mulheres eram desprezadas, tanto que quando Débora vai falar com Baraque, né, que ela fala, né, como deveria ser feito, né, e ele adere, ela diz que o crédito, na verdade, seria dado a uma mulher, né? Tipo assim,
não era algo muito aceitável, né? Que uma mulher fosse liderar o povo, né? Numa conquista, numa batalha e tal. E eu vejo realmente que Deus escolheu ela, né? Independente de não ser algo comum no meio do povo de Israel, mas eu acho que de Gênesis até esse momento é a primeira vez que uma mulher acho que se levanta nesse sentido de liderança, assim, na nação. Tal. Então, é um Deus Legal. que não faz acepção de pessoas. Legal. Eu só fiquei pensando, assim, quando ela falou mulher, se ela estava pensando em ela mesma. É ela mesma. Eu entendo que é ela mesma. Não, mas quem matou foi Jael, né? Foi Jael, Não, Mas quem matou foi não, Jael. Ela falou que seria entregue nas mãos de uma mulher. Então, eu fiquei pensando que se quando ela falou, se ela queria dizer que seria entregue nas mãos dela, mas quem matou não foi ela, foi outra mulher. agora eu não estou lembrando, não, do texto. Quem mata é Jael. Eu tenho que olhar lá. O que ela falou realmente se cumpriu, mas eu fiquei pensando o que passou na cabeça dela quando ela falou. Se ela, quando ela falou, ela pensou que ela realmente seria ela que conquistaria a vitória, ou se Sim, passou pela porque cabeça dela que outra mulher poderia matar a pessoa que todo mundo estava buscando. eu acho que ela tá falando dela mesma, porque quando ela dá o plano, é porque eu não lembro direito do texto, mas parece que Baraque, tipo assim, deu aval para que ela fizesse, entendeu? Volta Sim, lá rapidinho. mas sim, ela foi, mas Se assim, até ela, na se ela canção, realmente mas fosse. na própria canção, ó, fala aqui, ó, que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Ébero Queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água, ela lhe deu leite, ela vai falando. Então, ela apanhou uma estaca e com a mão direita. Então, na canção, foi para Jael. Assim. Não sei. Não, tá no texto, na verdade, sou eu que estou falando. Mas Fica foi, ambíguo, né? Fica duplo não sentido. fica ambíguo, na realidade, sim. Quem matou foi Jael, foi uma mulher. Aquilo que Débora falou realmente fez sentido. Mas eu Sim. fiquei pensando se ela pensou que ela seria essa que carregaria isso. Mas quem fez foi outra mulher. Então, não tem uma mulher no texto, tem duas, entendeu? Que foram destaque, entendeu? Então, não foi só uma mulher que apareceu, foram duas. Mas que foi bom você falar isso. Foi bom você falar isso que eu não tinha percebido. Essa parte da canção. E você sabe que Débora estava falando dessa questão de que as mulheres elas não eram reconhecidas, né? E a gente sabe que até hoje as mulheres ainda lutam para serem pelo espaço, né? Devido, e algumas denominações, algumas teologias têm a dificuldade da mulher como pastora ainda, né? Uhum. E existe os igualitaristas que dizem que homem e mulher são iguais, por isso a pastora é de boa, né? Aceita. E os diferencialistas que dizem que não. E aí os igualitaristas pegam esse texto de Débora, principalmente a personagem Débora, para mostrar isso, exatamente o que Débora disse, né? Que já naquele tempo Deus já tinha levantado mulheres, né? Em posição de destaque, liderança, e aí eles vão trabalhando isso, tipo, em Priscila, enfim. E eu estava lembrando disso aqui enquanto a Débora falava. Legal. Vamos lá. Que atitudes você deveria tomar em sua vida hoje? Como isso irá desenvolver piedade em sua vida? Então, assim, pensando nesse texto que a gente leu, eu fico pensando em dois aspectos, né? Sobre numa responsabilidade que a gente tem como liderança, que é assim andar com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração voltado para o Senhor, a ponto que ele possa encontrar em mim um coração disposto para poder ajudar outras pessoas, né? Sair dessa condição de desconhecê-lo ou de viver numa vida de pecado, então onde eu possa ser canal dele. O caminho disso é ter o coração
quebrantado, ter uma vida constante de oração, uma vida de relacionamento pessoal com Ele, aonde eu possa perceber o coração de Deus para as pessoas, aonde no meu coração não haja dureza, onde meu coração possa se compadecer das pessoas. Então, a maneira de meu coração se compadecer é só se meu coração estiver alinhado com o coração dele, porque eu, por mim mesmo, na realidade, eu não vou conseguir fazer coisas boas se não for pelo Senhor. Então, eu preciso dessa misericórdia dele a cada dia e eu preciso manter essa relação com ele diariamente. Então, que é o básico, que não tem segredo nenhum, que é vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, prestação de contas, caminhar com outras pessoas. Então, é essa atitude que eu preciso ter diariamente. Então, para mim, ficou muito claro agora, a gente fazendo essa leitura em conjunto, a questão de Baraque e Débora, e eu falo que, na minha cabeça, eu penso que eu queria muito ser Débora, né? Mas eu vejo mais de Baraque em mim do que eu gostaria. Essa questão de que eu só vou se você for comigo. Então, essa ideia de ser destemido, não por conta da sua própria força e independência, mas pela força que vem de Deus. Acho que Débora tinha isso muito claro, né? Não era ela que ia livrar, ela sabia que vinha de Deus. E Baraque talvez ele tenha no momento assim se acovardado, né? Se intimidado diante daquela oposição, daquilo tudo que estava acontecendo, pela pressão do povo, essas coisas. Então eu acho que isso é a atitude que eu gostaria de tomar essa noite, né? Essa atitude de ser destemida e para desenvolver a piedade, como já falou aí, né? Leitura, oração, entrega, devoção e fórmula mágica, né? É o feijão com arroz do dia a dia. Legal. E aí, Débora, pastor Richard? Então, eu tirei para mim, nessa leitura conjunta, às vezes eu fico achando que existe uma bipolaridade, a gente fala do bipolar, né? Eu acho que tem uma bipolaridade espiritual às vezes, né? As pessoas estão ou querem ganhar o mundo ou querem desistir de tudo. E olhando para os juízes, essa questão da irregularidade deles, que o Gili falou lá atrás, eu me vejo assim em alguns momentos. Em alguns momentos eu me vejo querendo abraçar tudo, e daqui a pouco as dificuldades vêm, e a gente se abate um pouco, né? E como melhorar isso, né? Como desenvolver isso na vida piedosa? Eu acho que foi o que vocês falaram, né? Se fortalecer e tal, mas no meu caso, me veio à mente a renúncia. Às vezes, por mais que a gente se envolva em atividades, às vezes a gente se envolve em muitas atividades, principalmente gente com liderança, né? E pouco com intimidade. Então, eu tenho tentado equilibrar intimidade ser maior do que a atividade, porque senão a gente corre o risco de fazer muito e às vezes viver pouco, né? E isso tem sido um desafio. É muita agenda, muita correria. Eu me pego às vezes pecando, né, nisso. E eu percebi isso, né? Que quando eu peco na piedade, aí me vem então a bipolaridade espiritual. Eu descobri a receita para a minha vida, né? E eu não quero cair no mesmo erro desse povo aí, né, de juízes, enfim, o povo de Israel, que uma hora estava, né, lá em cima e daqui a pouco estava, de alguma forma, rebelde. Né? Sim. Débora? Então, dá para aprender um pouco de cada personagem, né? O povo, os profetas, né? Os juízes, né? No caso. E sempre que eu leio essa passagem, não só pelo nome, mas eu sempre me identifiquei muito com a Débora, né? Também pelo nome, mas, assim, mais por ela realmente ser uma mulher forte, né? Destemida, como a Flávia destacou, né? Essa característica. E ela também entoa um cântico, né? De vitória e tal. E eu sempre me identifiquei muito com ela nesse sentido,
dessa segurança, dessa confiança, dessa impulsão, sabe? Quando eu leio essa história, eu não vejo uma mulher inibida, tímida, uma mulher insegura. Eu vejo ela realmente também não se importando, né, com o que iam pensar, mas querendo obedecer a Deus, né? Então para mim, ser assim, né? Ser quem Deus realmente me formou para ser, entoar cânticos de vitória mesmo, e continuar, né, nessa prática, né, de desenvolver piedade, continuar alimentando o meu relacionamento com o Senhor, para eu sempre me parecer mais com Ele e ser aquilo que Ele me chamou para ser. A luz da Bíblia, a luz da verdade dEle. Legal, benção. Benção demais. É isso, gente. Vamos orar baseado nisso que a gente acabou de falar e meditar. Débora, você pode orar para a gente? Sim. Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, podendo ler a Tua palavra, meditar juntos, extrair ensinamentos, Deus, que realmente nosso coração possa guardar e a gente não se esqueça daquilo que nós falamos aqui, proferimos, Amém. daquilo que vamos fazer, que a gente realmente possa se espelhar mesmo nos bons exemplos da Bíblia e aqueles que foram mau exemplo, a gente também possa aprender para que a gente não repita os mesmos erros, ó Senhor, que a gente possa ser realmente aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Deus, a gente possa fortalecer nosso chamado, Senhor, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que a gente não se recue, mas que a gente seja ousado, corajoso, Senhor, enfrentando o mal realmente com a autoridade que o Senhor nos deu sobre todos os principados e potestades, Senhor, porque realmente nós ainda temos batalhas que não são exatamente como as do povo, mas são batalhas realmente contra os principados, as forças celestiais, ó Deus. Verdade. Realmente a gente precisa estar ligado com o Senhor, a gente precisa estar no jejum, estar na nossa leitura da palavra, realmente alimentando o nosso espírito, que a gente continue fazendo isso, Deus, e que o Senhor continue nos direcionando em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, amém. 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 Benção. Amém. Gente, Amém. duas coisas. Eu vou explicar mais umas coisinhas aí para vocês poderem entender sobre o aplicativo.